Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Quinto passo da clínica junguiana. Bom, o primeiro passo eu falei que é o sonho. Primeiro passo, o sonho. Você se tornar um sonhador mais consciente e por meio do trabalho com as suas próprias imagens oníricas, você iniciar o seu trabalho com o inconsciente, assimilando sempre que possível essas imagens arquetípicas e dialogando com elas, tá? Por meio de um método dialético. De preferência, e muitas vezes há necessidade de você realizar isso de forma didática, ou seja, com acompanhamento de um analista junguiano. Tá? O segundo passo diz respeito ao caráter experimental da clínica do Jung, porque tudo que o Jung fez foi sob um ponto de vista experimental. E nesse segundo passo eu detalhei alguns desses aspectos do sentido experimental que perpassa toda a obra do Jung. O terceiro passo diz respeito ao método de Jung, que, como diria o próprio Jung, pode-se suportar durante muito tempo uma teoria incompleta, mas não um método incompleto. E no Segredo da Flor de Ouro, que tem um minicurso inteiro aqui sobre o Segredo da Flor de Ouro, o Jung também fala, logo no começo, a partir de um adágio chinês, que se o homem errado operar o método certo operará errado. Então é necessário se colocar a questão do método e realizar, na medida do possível, a integração do próprio inconsciente. E o quarto passo de respeito ao sofrimento. Né? E aqui há pelo menos três grandes playlists sobre o sofrimento na clínica junguiana. Uma que é o sentido do sofrimento na clínica junguiana, ou o sentido da vida na clínica junguiana. O outro que é sobre os casos clínicos. Né? E aqui no canal, somando todos os vídeos, já são quase 400 vídeos. Eu analisei, acho que mais de 100 casos clínicos. Tá? E também a playlist sobre depressão e ansiedade, para a gente pensar a questão do sofrimento. E aí, qual seria o quinto passo na clínica junguiana? Bom, o quinto passo na clínica junguiana é a psique, o conhecimento da psique. Tá? Esses passos não necessariamente têm uma sequência, tá, gente? O primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Quer dizer, matematicamente há uma lógica por trás, né? Há uma sequência, mas a gente tem que lembrar que a perspectiva do Jung é uma perspectiva semelhante à dos antigos alquimistas, né? De circunambulácio, né? Eu gosto muito da imagem do círculo, mas também gosto muito da imagem da elipse, porque na elipse você não tem necessariamente os pontos equidistantes em relação ao centro. O centro muda de lugar. Tá? Então, foi como a Adriana Oliveira, que é inscrita do canal desde os primeiros vídeos, há alguns anos atrás, falou agora, né, nos comentários, que o método vem primeiro. É verdade. Vamos primeiro nos preocupar com o método, porque para construir um saber que seja um saber correspondente à complexidade da psique, a gente vai levar uma vida inteira e muitas vezes a gente vai morrer e não vai conseguir. Né? E isso, nesse vídeo agora, sobre a psique, a gente vai entender por quê. Né? Bom, o que é a psique para Jung? A psique para Jung é um fenômeno que emerge da natureza e é tão belo quanto terrível. Tá? Ou seja, é um fenômeno que aparece, um fenômeno que surge. Né? Todo fenômeno aparece, né? É um fenômeno que surge, todo fenômeno aparece. Fenômeno vem do grego, fenômeno, quer dizer, ser colocado à luz. A palavra fós em grego é luz, daí a palavra fósforo, por exemplo. Né? Você acendeu um fósforo, né? Você tem um insight, né? Você consegue enxergar por meio da luz. Tá?
Se você está num quarto escuro, no fundo de uma caverna, você acende um fósforo, né? Ou acende uma vela, por exemplo. Essa questão da consciência, né? A chama de uma vela. Tá? E por ser um objeto, né, de afeto, por ter um caráter de objeto, ter um caráter objetivo, mas aqui a gente não pode reduzir o objeto a algo qualquer, mas sim aquilo que está posto adiante. Objeto significa aquilo que está posto adiante. Né? Por ser algo que está posto e por ser tão belo quanto terrível, é um fenômeno paradoxal. Tá? Mas por que a psique é um fenômeno paradoxal? Porque tudo que diz respeito ao ser humano diz respeito à psique. Né? O Jung vai dizer, se um dia bombardearmos a Lua, a psique terá muito a ver com isso. Isso já aconteceu, né? Já foram feitos testes de bombardear a Lua, né? Isso já foi feito algumas vezes, né? Somente a psique pode observar a psique. Se somente a psique pode observar a psique se torna subconjunto de si mesma. E tudo aquilo que se torna subconjunto de si mesmo só pode ser expresso sob uma forma paradoxal. Daí surgem as famosas antinomias de caráter kantiano na psicologia do Jung. A psique depende do corpo, o corpo depende da psique, o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Eu diria, Álvaro, acrescentando um ponto de vista pessoal, que há também antinomia entre arte e ciência, que há também antinomia entre o ser e o conhecer na clínica junguiana, uma vez que a consciência não é o conhecimento, mas a consciência só existe na medida em que ela conhece. Isso é paradoxal. Tá? Meditando e estudando alguns tratados budistas e vários sutras budistas que eu tô estudando, eu percebi que os budistas falam num estado de consciência de vacuidade em que a consciência se apresenta, se torna presente, mas sem o conteúdo psíquico. Seria sem um conteúdo que a torne consciente, ou seja, existe algo para além do que a fenomenologia explica. Né? É aquilo que os budistas chamam de samadhi, de vipassana, mas principalmente de sunyata, que é a consciência da vacuidade. Tá? É algo muito interessante, porque eu vou fazer um mini curso no futuro, muito em breve, sobre psicologia e religião oriental, e a gente vai tratar desse assunto. Talvez seja a solução desse paradoxo que aqui eu coloco. Mas enfim, é um ponto de vista meu. Né? Vamos estudar Jung, certo? A partir de leituras de Jung e de práticas clínicas. Tá? A psique se torna algo paradoxal, ela é expressa sobre as leis das antinomias. Dado o seu caráter complexo, Jung vai dizer que é ineficiente a tentativa de construção de uma teoria completa sobre a psique. Eu penso que seria algo comparável ao que Albert Einstein chamou de teoria do campo unificado, né? O que os antigos alquimistas chamavam de unus mundus. Os antigos alquimistas tinham a imagem simbólica do mundo, né, do unus mundus, também chamado de anima mundi também, na filosofia neoplatônica. Tá? Mas dá o caráter científico dessa pesquisa, desse fenômeno, com tudo aquilo que a gente consegue observar, mensurar e replicar. Né? Eu tenho, né, na verdade no YouTube, no Google Imagens tem o quadro A Lousa do dia em que Einstein morreu, com as equações do campo unificado incompletas. Ele morreu no dia em que ele estava fazendo equações do campo unificado, que tentava unificar ao macro-universo, ou seja, a relatividade com a física quântica, ou seja, ao micro-universo, levando em consideração as 4 forças, a fraca, a forte, a gravidade e a força eletromagnética. Eu escrevi um artigo uma vez, que foi publicado e tudo, justamente sobre esse aspecto fenomenológico e empírico da sincronicidade. Eu vou apresentar aqui um mini curso no futuro sobre sincronicidade, mas com esse aspecto epistemológico. Se bem que tem um mini curso aqui no canal sobre sincronicidade
em que eu mostro o caráter científico da sincronicidade e como medi-la, como avaliá-la, como observá-la, como mensurá-la e como replicá-la. E há também um vídeo especial sobre como eu consegui juntar tudo isso para tratar desse fenômeno, por exemplo. O fenômeno da sincronicidade, que é um dos muitos fenômenos que expressam o psiquismo humano. Tá? E daí uma série de questões vão surgindo, né? Porque até hoje existe um debate sobre se a psicologia é uma ciência humana ou se a psicologia é uma ciência da natureza. Né? Eu lembro que era um debate muito comum antigamente, e a cor do anel de formatura do psicólogo mudava toda hora, porque às vezes era uma cor da essência da natureza, às vezes uma cor das ciências humanas, e ninguém sabia exatamente em que espectro a psicologia estava. A resposta do Jung é uma resposta muito clara. Né? A psicologia é uma ciência da natureza em sua origem, porque em sua compreensão, a forma como a psicologia aborda a psique por um método fenomenológico descritivo se assemelha muito a um estudo de um fenômeno natural, mas quando a psicologia assume um caráter explicativo, a psicologia começa a adquirir características de uma ciência humana, porque aí ela vai dialogar diretamente com o aspecto social e o aspecto cultural do psiquismo. Né? Então a psicologia pode ser situada numa zona fronteiriça entre dois campos ontológicos distintos, que é a natureza e a história, a sociedade, a cultura. Os alemães são brilhantes nesse aspecto. Né? Os alemães têm uma leitura muito incrível sobre a Batalha dos Métodos, é um dos capítulos mais eletrizantes da filosofia alemã. Tá? Há 20 anos atrás eu dava muita palestra, escrevi um livro que eu nunca publiquei sobre a Batalha dos Métodos, porque é um assunto muito massa, muito eletrizante. Me inspiro até hoje nessas reflexões. E aí todo fenômeno que surge no psiquismo humano deve ser avaliado dessa forma. A tipologia, a progressão da libido, a progressão ou regressão da libido, o caráter arcaico da libido. Jung, de todos os autores da psicologia do século XX. E não se esqueçam, vamos estudar Jung. Vamos estudar Jung. Jung foi o autor que mais se interessou pela nossa ancestralidade. Jung foi o autor que mais se interessou pela nossa ancestralidade. Tá? Esse caráter arcaico da psique, enquanto fortaleza do conservadorismo, mas ao mesmo tempo como fonte de toda a criatividade, de toda a inovação. Tá? A própria questão da produção do arquétipo, não é? Da criação coletiva do arquétipo, como se o instinto estivesse tentando se tornar autoconsciente, e como se o instinto, que é cego, de um ponto de vista biológico, e amoral, de um ponto de vista biológico, tentasse criar uma imagem psíquica para se auto-observar. E essa imagem é a imagem arquetípica. Tá? A moral que eu digo porque, por exemplo, o conceito de evolução, que vai inspirar muito o conceito de adaptação, que vai ser fundamental no processo de individuação do Jung. Em biologia, é um conceito amoral. Por quê? Porque, por exemplo, você pode dizer, eu evoluí muito no meu treino hoje. Né? Eu estou jogando RPG com a galera, e um pessoal todo jovem, né? Assim, 20 e poucos anos, né? E eu lá no meio deles, né? Eu com meus 40 e pouco, né? E aí eu sinto que eu evoluí lá, né? Eu evoluí na mesa de RPG. Mas o médico pode dizer assim, o paciente evoluiu para óbito, né? O câncer evoluiu, ou seja, não há um sentido moral na questão da evolução. Mas na questão da adaptação para a individuação, há. Por quê? Porque aí entra o aspecto humano, aí entra o aspecto cultural propriamente dito. Né? Esse aspecto de adaptação, de mudança, de adaptação para o processo de individuação passa por uma ética, que é uma ética de transvaloração de valores. É uma ética muito semelhante à ética nietzschiana, por exemplo. E aí entra propriamente dito o aspecto filosófico.
O deus Jano, quando encontra com Cronos, logo depois de Cronos ser expulso da, na mitologia grega, depois da Guerra dos Titãs, ele olha para a foice de Cronos e percebe que naquela foice tão castradora, né, Cronos, um arquétipo possível de castração, poderia haver um renascimento, né, poderia ser algo criativo. E aí Cronos ensina por meio da foice a agricultura aos homens, e aí vem uma era de ouro. O Jano que tem a dupla face, bifronte. Essa dupla face é justamente o aspecto visível da psique, o aspecto paradoxal da psique, o aspecto antinômico da psique. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.